Vamos falar da Inter, de Lukaku agora. O Chelsea está de olho e a imprensa europeia aponta que o atacante pediu para deixar a Inter caso venha uma boa oferta. Ô Gustavo, a campeã italiana consegue competir com ingleses aí no mercado, até porque ainda tem problemas agora financeiros nessa administração. Alex, desculpa, seu áudio cortou para mim. Você pode repetir a pergunta? Não, é difícil imaginar que a Inter, com o problema administrativo que tem agora, tenha a possibilidade de bancar um Lukaku em relação aos ingleses, a um outro mercado, né? Não tem condição hoje. Porém, desde o início, desde o fim da temporada passada, com o título conquistado, e a saída do Antônio Conte, com toda essa questão financeira sendo revelada pela Internazionale, o Romelu Lukaku sempre foi o ponto crucial dessa equipe. Ele sempre esteve no centro das discussões da Internazionale, no sentido de o Lukaku não sai, o Lukaku é inegociável. Negociamos o Hakimi, podemos fazer outros negócios, mas o Lukaku não sai. O problema é que agora o Chelsea chega com uma oferta absurdamente grande pelo Romelu Lukaku em tempos de crise ainda. Então você tem a Internazionale com problemas financeiros, precisando acertar o caixa. Diz, não vem do Lukaku. Só que aí vem o Chelsea, do Roman Abramovich, com mais de 100 milhões de euros como oferta. A Inter fica numa situação na qual os seus proprietários vão olhar mais o aspecto financeiro do que o aspecto esportivo. Então hoje a tendência é uma saída do Lukaku da Internazionale e o retorno dele ao Chelsea. Vale lembrar, né? O Lukaku, o primeiro clube do Lukaku na Inglaterra foi o Chelsea, onde ele não teve grandes oportunidades, foi dar certo mais para frente na carreira. Em Stamford Bridge ele não rendeu, não conseguiu jogar o que se esperava dele. E aí a Internazionale vai em busca de outros atacantes, mas a tendência hoje de mercado é sim uma saída do Lukaku para o Chelsea, deixando a Internazionale, o que é uma pena para a Série A, o que é uma ótima notícia para a Premier League. Nós explicamos, né, Bira, em episódios anteriores sobre a situação da Inter. Agora, vender Lukaku teria algum lado bom para a Inter, a não ser a questão financeira mesmo? Não, só o dinheiro. Mas assim, é que não é pouco dinheiro, então a gente não pode ignorar o quão bom é esse lado, porque realmente é muito dinheiro. E a Inter precisa muito desse dinheiro. Agora, a questão é que a Inter não tem dinheiro para financiar um grande time, a gente já sabia disso. O dinheiro do Lukaku poderia até ser empregado não só para acertar as contas da Inter, mas até para trazer algum outro jogador que, claro, não vai ter o mesmo nível, mas a Inter consegue alguns reforços ali. A questão pegou muito a torcida da Inter, que começou a reclamar bastante, e ninguém está culpando o Lukaku nessa. A torcida da Inter tá reclamando da direção da Inter, que deixou a Inter nessa situação, que tá aceitando essa proposta, tudo. Agora, tem um outro lado que também é muito discutido, e acho que nesse caso é válido, porque a Inter é campeã italiana. Com a Inter como campeã italiana, a Inter entra na Champions League como cabeça de chave. Ou seja, a Inter tem terá potencialmente um chaveamento mais acessível na fase de grupos do que vinha tendo. Nos últimos anos, a Inter cai ainda na fase de grupos da Champions, porque pega grupos chatos, pega grupo com Barcelona e Tottenham, Barcelona e Borussia Dortmund, e daí a Inter acaba não passando. Dessa vez, a Inter, como cabeça de chave, potencialmente pega um time forte no grupo, um médio e um fraco. Teoricamente, tem que ver como sai no sorteio. Então a Inter tem uma chance boa de ir para o mata-mata da Champions. Então é importante ter um time competitivo, porque você pode deixar de ganhar dinheiro vendendo o Lukaku, mas poderia ganhar um dinheiro indo longe numa Champions League, chegando numa oitava de final, numa quarta de final. Isso vai ajudando a reconstruir um pouco o caixa da Inter. Isso é importante não só pelo dinheiro de TV de chegar longe na Champions, mas é um tipo de jogo que você vai ganhar mais em bilheteria, porque vai estar com o estádio cheio, e a gente já está imaginando que os estádios terão mais capacidade gradualmente ao longo desta temporada. Em algum momento até teria estádio cheio mesmo, com liberação total, como a gente já teve até em alguns jogos da Eurocopa. Então, e fica esse dilema, e a Inter tá se debruçando sobre isso. Até veio notícia já de que a própria direção da Inter começou a pensar melhor na situação, mas eu ainda acho que o momento é mais para vender do que para segurar. Não. Eu vou muito na linha do Bira, assim, essa questão do quanto que vale a pena você, de repente, ganhar esse dinheiro com o Lukaku e comprometer
o teu time tecnicamente a ponto de gerar problemas financeiros depois, de você não conseguir ganhar em cima de competições como a Champions, que é uma boa oportunidade para a Inter passar de fase. No italiano mesmo, com a saída do Conte, se o Lukaku sai, se não vem nenhuma contratação de grande impacto, para mim a Juventus entra como favorita ao título. Não tem mais um cenário em que tem duas equipes na primeira prateleira disputando o título. Você está falando da saída do técnico, que começou a maior hegemonia da história do futebol italiano e que terminou com a Inter de Milão, que é o Conte. E o Lukaku, que foi o grande jogador da última Série A. O impacto é enorme, tecnicamente, para a Inter de Milão. E, para mim, também o Lukaku não tem problema nenhum em fazer isso. Ele está no auge da carreira, vem de talvez a melhor temporada da sua vida, podendo render demais, tem essa oportunidade no Chelsea, que é o atual campeão da Champions, e para ele próprio também deve ter muito significado voltar ao Chelsea e mostrar que ele era sim jogador para ser protagonista, para brilhar no Chelsea. Então eu vejo completamente como legítimo se o Lukaku vier a se transferir para o Chelsea. Aparentemente, as duas maiores novelas da janela de transferências terão papel principal, que é um atacante de 28 anos. Lukaku e Harry Kane agora, né? Claro, tem o Messi, mas vamos aguardar as próximas notícias, os próximos capítulos da novela Messi, mas na tela, Lukaku e Harry Kane. Gustavo? Tá aí, ó. Comparação das duas últimas temporadas, 19 e 20, bem mais jogos pro Lukaku, mais gols também e mais assistências. Na temporada passada, o Kane superou o Lukaku em todas as estatísticas, né? Jogos, gols e assistências, títulos da carreira, um italiano e um belga para o Romelu Lukaku, nenhum para Harry Kane. E você citou, né, Alex? Porque se o Lukaku sai, a Inter vai em busca de um atacante, já se fala em Duvan Zapata. Se o Harry Kane deixar o Tottenham precisa ir atrás de alguém no mercado também. O Daniel Levy vai ter que dar uma resposta para a torcida. E aí iria em busca de algum jogador. Então, essas saídas mexem diretamente com os reforços de outras equipes. Até indiretamente. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo indireto. O Milan. O Milan está de olho na saída do Lukaku da Inter. Por quê? Porque se o Lukaku for para a Inter, o Chelsea vai ter que negociar mais alguns jogadores. E o Hakim Ziyech, pelas notícias que surgiram nos últimos dias, não estaria totalmente nos planos do Thomas Tuchel. E aí o Milan se aproveitaria da saída do Lukaku, da Inter, para o Chelsea para tentar contratar o Ziyech, que está no Chelsea. Então você vê como as transações vão se cruzando, isso vai acabar interferindo com o destino de vários jogadores, ainda mais se o Messi entrar realmente no mercado. Agora, aos 28 anos de idade, o que vale mais? O que pesa mais, Bira? Idolatria ou títulos? É uma questão pessoal. Vai muito de como cada um vê. O Totti preferiu a idolatria. Ele poderia ter ido para o Real Madrid como mais um galáctico e ele preferiu a idolatria da Roma. E é uma questão legítima. Alguns jogadores tomaram essa decisão. Outros preferiram ir atrás de títulos. E aí é uma questão que vai muito da cabeça de cada um. Eu, pessoalmente, talvez preferisse mais a idolatria. Mas é uma questão pessoal minha. É uma questão pessoal minha de achar que talvez valesse mais a pena ter um grupo de torcedores que eventualmente me seguissem, sei lá o quê, alguma coisa assim. Mas assim, é uma coisa muito pessoal. Tem jogador que tem como missão de vida ser visto pela história, como um dos grandes da história de algum clube, ser idolatrado por uma torcida. Tem outros que tem como missão de vida ganhar muitos títulos, se ver em grandes competições e, eventualmente... Eu acho que o Lukaku até tem uma... digamos que ele fique na Inter até o fim da carreira, vai. E o Kane até o fim da carreira no Tottenham. Eu até imagino... Mas a Inter conquistando alguns outros títulos, mais títulos, durante esse período que restaria de carreira do Lukaku, do que o Tottenham que o Kane pelo Tottenham. Mas é uma questão puramente pessoal. Acho que ficar cravando aqui o cara tá certo, o cara tá errado, aí já é muito dar pitaco na vida dos outros. Você já é nosso ídolo, Bira. Vamos atrás de títulos com o podcast agora. Já temos alguns, calma. Eu penso como Bira. Para mim é muito pessoal, não tem escolha certa e errada. O exemplo do Totti para mim é o melhor possível, porque claramente ele poderia ter uma carreira de muito mais títulos.
mas escolheu ser ídolo do clube em que sempre jogou, e eu acho completamente válido. E até colocaria outro aspecto aí, viu, Alex? Em vez de idolatria, é títulos e de dinheiro. Se de repente vem uma proposta com um caminhão de dinheiro de uma liga menor pro Harry Kane e ele escolhe ir, a escolha dele. Eu, pessoalmente, jamais faria isso. Eu gostaria de criar uma história bonita como a dele no Tottenham, do Totti na Roma, ou para brigar pelos principais títulos do futebol, mas se ele julgasse que aos 28 anos de idade prefere estar numa liga inferior, mas que dê mais vantagens financeiras, é uma escolha muito pessoal, mas eu vou muito com o Bira nessa, assim, também. Eu, pessoalmente, também não vivo a realidade de atleta profissional, não sei como é que assim, como é que me impactaria estar num clube ou outro, de repente você se adapta a uma cidade, cria vínculo ou não, mas eu acho muito mais bonito uma história de alguém que cria um vínculo tão forte, porque no final de tudo o futebol é muito a nossa paixão por aquilo, e quando tem histórias assim acaba sendo muito mais emblemático. Então eu particularmente gostaria de ter mais uma história assim do que pensar simplesmente em títulos. Eu já prefiro títulos que simplesmente é igual a dinheiro. Ô Gustavo, Lukaku ou Harry Kane, quem seria a maior contratação dessa janela de transferência? A de maior impacto entre esses dois aí? Nossa, Alex, qual causaria mais impacto? Harry Kane no Manchester City ou Lukaku Harry no Kane, Chelsea? né? Nossa, que pergunta difícil, meu. Harry Kane. Eu acho que o Harry Kane, porque a saída do Harry Kane é uma saída, seria uma transferência dentro do mercado inglês, né? Deixando o Tottenham, reforçando o Manchester City, que assim como o Chelsea também tem um time espetacular. De novo, é difícil demais, porque são duas contratações impactantes, né? Mas eu acho que pela identificação que o Harry Kane tem com o Tottenham, por ser uma transferência no mercado interno, eu acho que ela causa um impacto maior do que seria o retorno do Lukaku ao Chelsea. Né? No caso do Lukaku, ainda é um retorno à Premier League, um retorno ao Chelsea. Eu voto no Harry Kane. Bira, e pra você? Mas assim, imagina se fosse o Verona. Não, nem bom, olha, se fosse o Verona, bom, primeiro assim, se o Verona tivesse tido um Lukaku com o Harry Kane no seu elenco recentemente, opa! Se bem que o Jorginho esteve lá, né? O Jorginho começou no Verona. Jorginho passando na base do Verona. Segundo, se o Verona tivesse para ganhar toda essa bolada, olha, né? Tava bom, viu? Pro Verona acho que valeria mais a pena o dinheiro. Até do que manter o jogador, porque daria para acertar muita coisa lá. De repente desenrola a construção de estádio novo, várias coisas ali que poderiam ser úteis. Agora, sobre quem teria mais impacto no mercado, eu tenho uma certa convicção em falar que o Harry Kane. Porque é mercado interno, como o Gustavo falou. E então, o mercado do futebol tem uma questão que eu comparo muito com a cadeia alimentar ali Às vezes você fica vendo lá o National Geographic, fica vendo os programas lá da animais, os predadores. Uhum. Então é muito cadeia alimentar, né? Porque daí assim, tem o predador que come um, mas tem o outro que é maior, que ataca o outro. E assim, a gente vê que, no caso do Tottenham perder um jogador para o Manchester City, são dois grandes predadores que você imagina que seja no topo da cadeia alimentar do futebol, e um estaria predando o outro. Ainda que o Tottenham seja um predador que esteja meio quietinho, tá meio lá, tá com muito sol, tá lá no cantinho dele tomando sol, em vez de ir caçar. Mas já faz um tempo que tá tomando sol. Então acho que teria um impacto maior. Segundo, a paixão da imprensa inglesa pelo Kane e por jogadores ingleses, que faria com que essa contratação fosse vista como uma contratação talvez até maior do que ela seja. E por causa disso, a imprensa internacional, inclusive a gente aqui no Brasil, tende a repercutir mais o que a imprensa inglesa fala do que o que a imprensa alemã fala, do que a imprensa italiana fala, do que a imprensa espanhola fala. Isso no mundo inteiro, a imprensa inglesa tem uma voz mais forte ali no debate no futebol mundial. Então a imprensa inglesa tem uma paixão pelo Kane. A contratação do Kane talvez tivesse mais repercussão no mundo do que, sei lá, a contratação do Neymar pelo Paris Saint-Germain, que para mim ainda é uma contratação maior, não só pelos valores, mas por tudo como foi envolvido o processo. Lembrando que o Lukaku teve 35 participações diretas em gols na Série A, e o Kane 37 na Premier League. Ótimos números. Informação de Mário Marra. E pro Borussia Dortmund,
Qual é a correlação que você quer fazer e quem que você escolheria aí, o Dortmund? O Dortmund, ó. Eu escolho o Haaland. Eu quero saber desses dois. Né? Se o Haaland me prometer 10 aninhos, vocês podem disputar o Lukaku e o Kane à vontade. Olha, O Haaland tá na próxima Alex, janela, né? Então. Eu queria, além dessa janela, não desce da próxima, um pouquinho mais ainda. Mas enfim, da questão impactante eu fico com os companheiros. A manchete, eu penso na manchete, ela seria muito mais forte do Kane, até porque o Lukaku, querendo ou não, é um jogador que já se transferiu, então não é uma surpresa. Foi pro Everton, foi pro Chelsea, pro Manchester United, Inter de Milão. Então é uma transferência que já aconteceu ao longo da carreira dele. E também o contexto, né? A Inter de Milão precisando de dinheiro, não seria uma surpresa essa venda. O do Kane é o jogador que sempre teve identificação com o clube, que já está gerando aquele burburinho por não estar se apresentando aos treinamentos. Então você tem toda essa história por trás que eu acho que aumenta ainda mais a transferência. Agora, quem é o melhor? Aí essa é uma pergunta absurdamente complicada que eu vou sair pela tangente. Eu vou me basear nos valores que estão falando. Então, nesse cenário, eu iria no Lukaku. Porque com todos os clubes, a questão financeira, o impacto da pandemia, ou a diferença que estão falando, eu não acho que ela equivale à diferença técnica dos dois. Para mim, os dois estão entre os 5 melhores centroavantes do mundo, e se um é melhor que o outro, a diferença é muito pequena. O Kane evoluiu muito saindo da área, criando jogo, dando assistência. O Lukaku, eu acho que dentro da área ele é mais letal que o Kane, mas ainda assim a diferença é muito próxima. Então, por esses valores que estão falando, eu acho que eu investiria no Lukaku e guardaria um pouquinho mais do que colocaria no Kane. Lewandowski, Haaland, quem é o Hora outro? de falar. Lewandowski, Haaland, Kane e Lukaku. Agora, o quinto, quem? O Benzema. Esses são os 5 para mim. Vamos falar de Champions League agora. Semana rolou a rodada de ida, penúltimo estágio antes da fase de grupos. Vamos ver na tela, o Dinamo Zagreb empatou com o Legia Varsóvia, Estrela Vermelha 1, Sheriff também 1, o Cluj empatou com o Young Boys também 1-1, outro 1-1 foi o Olympiacos e Ludogorets, o Ferencváros passou pelo Slavia Praga por 2-0, o Malmo venceu o Rangers por 2-1. PSV bateu o Midland por 3-0, o Spartak Moscou perdeu para o Benfica por 2-0, o Genk em casa perdeu para o Shakhtar Donetsk por 2-1 e o Sparta Braga em casa também perdeu para o Mônaco por 2-0.